Ontem nós iniciamos uma jornada, uma semana, e Deus ele tem agido de maneira especial. Eu espero que o seu dia hoje tenha sido diferente. Eu espero que hoje você tenha acordado e você, por sua vez, tenha priorizado o Senhor, tenha pedido a Ele para você ter mais tempo para Ele, para que você pudesse ter gosto pelas coisas dEle. E uma coisa é certa, nós temos que aprender a celebrar as vitórias. Se você passou um pouco mais de tempo com Ele, você foi um vencedor. Nós temos que aprender, queridos, que a nossa vida ela é uma luta espiritual. Uma luta que se trava. Se fosse tirado o véu que separa o mundo visível do mundo invisível, nós veríamos que o inimigo iria estar trabalhando de maneira muito forte sobre cada um de nós. E hoje o segundo passo que nós queremos dar nessa semana, nós queremos falar de um assunto, de uma esfera, porque transformação dói, transformação é do todo. E se ontem nós decidimos que o Senhor fosse o provedor de nossa vida, hoje nós precisamos dedicar a Ele o nosso emocional. Eu diria, queridos, que a ansiedade está na área da psicologia e na área da psiquiatria, mas eu quero dizer que essa área não é de fato a área da ansiedade. A psicologia, para quem conhece, para quem é formado nela, quem estudou, sabe que ela é uma ciência relativamente nova. Mas uma coisa é certa, antes mesmo da psicologia se estabelecer como ciência, Jesus Cristo já nos deu um segredo, uma dica muito simples no que diz respeito à ansiedade. A ansiedade é algo muito natural, é impossível não ter ansiedade, porque nós não estamos falando da ansiedade natural. O ser humano ele já vive esperando por algo, o ser humano ele já vive com uma ânsia. A grande questão relacionada com a ansiedade é em quem você canaliza, ou qual é o objeto de sua ansiedade. Essa ânsia, esse desejo que é próprio, inerente do ser humano, ele precisa, eu não diria ser administrado, mas ele precisa ser entendido, porque não existe ser humano sem ansiedade. Todos nós somos ansiosos. Eu mesmo estava ansioso ali para começar, já para iniciar. E a gente fica sempre esperando começar algo. Você certamente tem uma determinada ansiedade em relação ao amanhã. Mas, queridos, o mais interessante de tudo é que quando a gente olha para a ansiedade, a gente percebe que o ciclo, por intermédio desse ciclo aqui, a gente percebe que a ansiedade, ela perpassa por esse círculo aqui. Todos nós temos um anseio. O anseio positivo não é negativo. Nós temos anseio. Anseio é esperar. Anseio é desejar algo e planejar algo. Mas esse anseio, ele é definido por um desejo que te leva a uma espera. E se essa espera, ela não for canalizada em Cristo, aí sim, você vai vivenciar uma frustração. Porque a ansiedade é a ausência de confiança. Nada mais do que isso. Quando nós observamos essa realidade da ansiedade, a gente percebe que a ansiedade tem sido a mais insidiosa das doenças psíquicas. E a medicina admite um cuidado integral do homem, organismo e psique. A grande questão é que quando você está ansioso por algo e você tenta alcançar esse algo por você mesmo e você não alcança, você certamente encontra frustração. E aí vem um start, e esse start te leva a uma rica sintomatologia. E é interessante que Cristo, séculos antes, milênios antes de se estabelecer uma ciência que pudesse estudar, analisar a ansiedade, ele se antecipa
a essa doença. E quando a gente começa a perceber, a ansiedade nada mais é do que os pensamentos antecipatórios. É um trabalho de prevenção, convidando-nos para o prazer da vida, controlá-la. Aquele que é controlado pela ansiedade percebe a exclusão do prazer, o prazer de viver. A grande verdade, queridos, é que nós temos que dar atenção aos pormenores. Por quê? Porque a partir da ansiedade nós podemos participar de uma era hoje que já é a era dos antidepressivos. Nós estamos vivendo hoje uma realidade em que o câncer, ele tem, antes de tudo, se tornado tão comum como uma gripe. E a medicina hoje, a cada dia, tem chegado a uma conclusão: as doenças, ela tem um start emocional. As doenças, geralmente, elas se iniciam com uma natureza psicossomática, ou seja, o corpo, o físico, que é alcançado ou afetado pela psique, pela emoção não controlada. E a depender dessa situação, a gente começa a perceber uma proliferação da consequência. E essa consequência traz uma rica sintomatologia: desmotivação, baixa autoestima, isolamento social, insônia, apetite alterado, fadiga excessiva, libido alterado, ideias de suicídio, levando até o extremo da depressão. E quando chegamos à depressão, queridos, que é uma doença, e nós precisamos corrigir de achar que depressão será curado com oração. Depressão é uma doença. Deus, ele vai agir na cura, mas pelos métodos devidos. E quando a gente observa essa situação, infelizmente, nesse momento, você ou vai para o caminho da psicoterapia ou o caminho da ação medicamentosa, que aí já é para o lado, enfim, da psiquiatria. Mas diante de toda essa realidade que não podemos fugir, o interessante de tudo é que, embora a psicologia encontrou seu auge no final do século XVIII para o início do século XIX, Cristo, ele já trazia ou traz uma fórmula completa para que eu e você possamos viver melhor. É interessante que eu só tenho duas escolhas, e ontem nós vimos isso: ou eu vou escolher ser autoprovedor, ou eu vou aceitar que há uma provisão e um provedor. E esse provedor, ele cuida dos mínimos detalhes da minha vida. Esse provedor, ele está preocupado comigo antes de eu me preocupar, porque a preocupação é sinônimo de ansiedade, que faz com que você tenha uma ação antecipada diante de algo que não acontece. E aí vem dois principais extremos. E é interessante que hoje nós sabemos que diante de qualquer doença ou qualquer situação, nós não podemos deixar ao extremo, nós temos que trabalhar com prevenção. E Cristo, ele trabalha exatamente com a prevenção, e a prevenção está exatamente no Evangelho de Mateus. Eu quero convidá-los, é algo fantástico, que a gente precisa compreender o que de fato Cristo quis dizer. E é no capítulo 6, do verso 25 em diante, que Cristo tinha exatamente um público maravilhoso. E diante desse público ele foi muito direto. Aliás, Cristo, ele é muito objetivo. Ele vai ao ponto.
Ele não trabalha com rodeios. E o que Ele quer me dizer e te dizer nessa noite deve me impactar e mudar a minha vida. Ele olha para mim, olha para você, e Cristo, Ele traz algo revolucionador e totalmente novo. Porque geralmente a ciência não vincula a ansiedade às necessidades básicas, mas Cristo foi o primeiro que vinculou a ansiedade às necessidades básicas. Ele mostra que toda a nossa preocupação deságua no comer, no beber e no vestir. Se Jesus Cristo aparecesse para você hoje e perguntasse o que você precisa e deseja, o que você pediria? Eu não quero que você se utilize de clichê, nem seja politicamente correto. Eu quero paz, eu quero salvação. Não, queridos. O que vem primeiramente na sua mente? Alguém disse aqui dívidas, né? Geralmente, primeiramente, sempre vem algo relacionado às necessidades básicas. Não tem para onde correr. Agora você vai compreender o que Cristo disse. E no verso 25 ele diz assim: por isso vos digo, não andeis o quê? Ansiosos pela vossa vida. E ele agora vincula de maneira muito fantástica a ansiedade. Ele diz assim: pelo que haveis o quê? De comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Queridos, olha que fantástico. O que Cristo está aqui se utilizando, inclusive ele está se utilizando aqui de um silogismo. Eu fico imaginando se Sócrates, Platão, Aristóteles e os filósofos pré-socráticos se encontrassem com Jesus Cristo. Foi um tempo muito próximo. E o mais interessante de tudo é que ele usa um silogismo fantástico. Ele usa uma lógica maravilhosa, porque Jesus Cristo ele não estabelece ou não trabalha com uma ordem meramente pela sua autoridade, mas ele quer me alcançar e te alcançar pela lógica. Ele diz: olha, não ande ansioso pela sua vida, pelo que você vai haver comer ou beber. E aí ele traz uma pergunta e começa a grande lógica: o que é mais importante? É o seu corpo ou a veste que você tem preocupação? É a sua vida ou o seu alimento? E no verso 26 ele começa a dizer: observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? O interessante, queridos, é que em grego é um pouco diferente de português. Porque a linha do grego, geralmente a gente afirma e depois exemplifica e justifica, não é assim? Vamos lembrar um pouco da redação. Diz que uma boa redação ela é formada de 4 parágrafos, né? E geralmente numa redação você tem que trazer uma afirmação, e depois que você afirma, você justifica o que afirmou. Esse deve ser o 2º parágrafo. E o 3º, você traz um exemplo para fortalecer a justificativa. E o 4º, você trabalha a conclusão que deve reafirmar a afirmação do 1º parágrafo. Mas em grego é diferente. Geralmente a justificativa antecede a afirmação. É por isso que
A fórmula que Cristo deixa, até então, verso 25 é a justificativa, porque a ordem, a afirmação está no verso 33. O verso 33, Cristo diz assim: olha, buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão o quê? Que coisas? Que coisas são essas? Queridos, a verdade é que o que Cristo está querendo dizer é que a preocupação humana não é saudável, a preocupação humana não estenderá a vida, a preocupação humana é pagã, a preocupação humana enlouquece você. O que Cristo está dizendo é o seguinte: se você é cristão, você tem que viver como cristão, acreditando e confiando que há um provedor, alguém que se preocupa com os pequenos detalhes da sua vida. Ontem nós vimos na narrativa do Novo Testamento que Cristo se preocupou com o alimento da multidão. Eu quero dizer que nessa noite você tem que sair daqui crendo que Ele se preocupa com a sua conta, Ele se preocupa com a doença que está se desenvolvendo em você, Ele se preocupa, enfim, com todos os detalhes, Ele se preocupa com o seu guarda-roupa. Na verdade, queridos, Cristo ele se utiliza de uma lógica fantástica. Nós nos preocupamos com a consequência. Olha a lógica de Cristo aqui. A minha preocupação, toda a sua preocupação, toda a nossa ansiedade, tudo que faz com que o homem diga que Deus não existe, tudo que faz com que o homem até mate, tudo que faz com que o homem viva uma realidade totalmente à parte da vida, é a ganância. E tudo aqui, o nosso foco está aqui, a nossa ansiedade está aqui, queridos. Toda a nossa visão e obstinação está no comer, no beber e no vestir. Isso me leva a mutuar, isso me leva a guardar, isso me leva à avareza, isso me leva ao consumismo. Sabe qual é a definição perfeita de consumismo? É você comprar o que não precisa, com o dinheiro que você não tem, para agradar quem você não conhece. E eu fico nessa obstinação, e a gente estabelece inclusive padrões na sociedade, pelo que se veste, pelo que se tem. O ter antecede o ser, porque o nosso foco está aqui. E Cristo agora ele olha para mim e para você e diz assim: filho, não liga para isso, filho, me priorize, porque quando você me priorizar, estas coisas serão acrescentadas imperceptivelmente. Alguém aqui sentiu alguma vez preocupação de levantar hoje? Você já conheceu alguém que não quis sair da cama porque ficou preocupado se o seu pé iria sustentar o corpo? Já conheceu alguém assim? Você já conheceu alguma mãe que, quando saiu da maternidade com seu filho, escolheu não dormir? Pelo contrário, né? Mas ela não quer dormir, sabe por quê? Porque ela coloca o bebê no berço e fica ali olhando para ver se ele vai crescer como os outros. Você já conheceu alguém assim? Eu vou ficar aqui para ver a unha crescendo do meu bebê. Alguém aqui já percebeu quando o seu cabelo cresceu? Alguém aqui está preocupado se o seu coração vai estar batendo daqui a 2 minutos? Você já percebeu que a gente não se preocupa com o mais difícil e importante? A gente não se preocupa com o sistema nervoso, a gente não se preocupa com a troca das epidermes, a gente não se preocupa com a bomba do corpo que é o coração, a gente não se preocupa com a renovação das células. Alguém aqui ficou preocupado com a renovação das suas células hoje?
com a reposição do fígado. Você está entendendo o que Cristo está querendo dizer para mim e para você? Ele está dizendo assim: filho, não se preocupa com isso, viva aqui como você vive aqui. Agora, por outro lado, você já viu alguma veste sem corpo andando pela rua de marca, Lacoste, Gucci, andando pela rua sem corpo? Já viu? Aí Cristo pergunta: o que é mais importante, é o corpo ou a veste? O que é mais fácil, é manter um corpo ou comprar vestes? É manter um coração batendo em uma vida ou dar a respiração? A verdade, queridos, é que quando Cristo diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas, que todas as coisas são essas. Cristo é fenomenal, Ele é mais do que um filósofo, porque Ele resume tudo em bebida, comida e vestes. Todas essas coisas eu poderia desmembrar assim. Todas essas coisas têm relação com dinheiro, plano de aposentadoria, sustento, alimento, água, roupa, sapato, casa, carro, seguro de saúde, medicações, educação, segurança patrimonial, integridade física, casamento, filhos, amigos especiais, mas muitas outras coisas de que possamos precisar na vida. Sabe o que Cristo está dizendo para você? Filho, me priorize, filho, me busque em primeiro lugar, porque todas essas coisas serão acrescentadas. Você vai receber sem perceber, e eu vou dar para você enquanto você estiver dormindo. A gente não está vivendo uma vida ilógica. Você está percebendo, querido jovem, o quanto você está impedindo a ação de Deus na sua vida? A gente olha uma imagem como essa. Se eu perguntar para você, querido pai, e os futuros pais também aqui presentes, em filosofia existe ato e potência. E geralmente ato é a realidade. Quem é pai, mas quem não é pai tem a potência de ser um pai. Então eu já estou falando aqui em pais em potenciais e mães em potenciais. E se eu fizer uma pergunta para você: o que você considera mais importante para o seu filho ou para os nossos filhos? É bem verdade que pode vir na mente saúde, lógico. Mas para que se mantenha a saúde, o que nós queremos para os nossos filhos? Está aqui, sim ou não? Nós queremos uma formação para eles, sim ou não? Queremos uma boa educação? Agora para pensar, por que a gente quer educação para os filhos? Para eles ficarem apenas bem informados e bem formados? Imagina um jovem que manda o seu currículo para uma empresa desejada e sonhada, e quando ele manda o currículo para a empresa e ele é aceito e ele é convidado para a entrevista, ele chega lá e diz assim: olha, é o seguinte, eu me formei, mas eu quero dizer uma coisa, eu só queria me formar, o meu plano é só educação, eu quero ser apenas chamado de doutor, não precisa me dar salário. É assim? Nós sonhamos com uma boa educação, porque nós queremos que os nossos filhos tenham boa moradia, boa comida, boa bebida e boas vestes. A verdade, queridos, é que diante dessa lógica, Cristo está querendo me dizer o seguinte: a ansiedade vem na minha vida quando eu tenho um foco errado. Quando o meu foco está nas coisas, eu não vou conseguir coisas focando nas coisas, porque as coisas não têm vida em si mesmas. Pelo contrário,
Quando eu não tenho essas coisas e fico buscando pela minha força, eu só faço me afundar. E a Bíblia diz que nós colocamos todo o nosso investimento em saquetel furado. E o Salmo diz que você pode levantar cedo e dormir tarde, mas você fará em vão o seu trabalho. A ansiedade é quando você foca a sua atenção e anseio no objetivo errado e equivocado. É interessante como as ciências estão entrelaçadas, queridos. E é só quem pode ter uma certa visão. Por exemplo, quando se estuda psicologia, percebe que tem sempre uma linha também marxista, tem uma linha administrativa, tem uma linha filosófica. As ciências se entrelaçam e se completam, mas a verdade, ela é absoluta. A lógica de Cristo para mim, para você, é a seguinte: é uma fórmula muito simples, muito direta. Filho, não foque nessas coisas. Tira a atenção dessas coisas, porque ela só vai te trazer frustração, baixa autoestima, síndrome da fadiga crônica. Já ouviram falar nisso? Eu conheci um dia um jovem, e inclusive, quando estudei algumas matérias de psicologia, a gente teve um estudo de caso. A síndrome de fadiga crônica é quando alguém chega numa situação de inércia total, não tem força para se levantar, não tem ânimo, quer fazer, mas não consegue. Nós temos que entender que é o meu foco que vai definir o meu resultado. E se você ainda não está convencido nessa grande redação e argumento de Cristo, lá no verso 19 ele diz assim, não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, porque quando você foca nas coisas, você está investindo no que é da terra. E ele diz o seguinte: as coisas, se você foca nelas, você vai perdê-las por 3 razões: traça, ferrugem e ladrão. É interessante como Cristo, ele é inclusivo, ele tem uma capacidade de incluir tudo. Porque se você parar para pensar, as coisas que nós temos são destruídas por uma dessas 3 coisas. Roupa. O que é traça? A traça é um pequeno inseto, não é? É uma traça. E traça geralmente destrói o que é orgânico. E o que é orgânico? É o que vem de vida. Você está sentado em algo orgânico. O banco veio de uma árvore. Você está vestindo algo orgânico. Você está calçando algo orgânico, a não ser que seja de nylon, né? Não sei, mas mesmo assim. Mas a maioria é orgânico. Você já parou para pensar que as coisas na maioria são orgânicas? Se você coloca a sua fé em coisas orgânicas, você vai perder, porque a traça vai destruir. E não termina aí um raciocínio, você diz, não, agora eu vou investir em coisas de metal, um carrão e isso, aquilo, outro. Queridos, a ferrugem, o que é ferrugem? Na química, a ferrugem nada mais é do que oxidação. Basta ter vapor d'água que a ferrugem acontece. Aí você pensa, não, eu não vou investir em coisas que a ferrugem pode corroer, eu vou guardar o meu dinheirinho. Eu confiava no pouco que eu tenho, não no muito que você tem no banco, mas no pouco que eu tenho eu confiava, até eu ver uma reportagem na Isto É. A Isto É de capa trouxe um dia que um hacker com um notebookzinho usado da marca CCE, comecei comprando errado, ele apenas com a internet conseguiu entrar no sistema de um banco em Londres e teve acesso à conta da rainha da Inglaterra. E ele desviou milhões.
A polícia virtual pegou e ele foi preso. E sabe o que eu parei para pensar? Eu digo, um hacker com notebook usado desviou o dinheiro da rainha da Inglaterra. Você acha que seu dinheiro do Bradesco está seguro? Bamerindo já acabou, né? Só a música ficou. Ah, não, no Banco do Brasil. E você já viu como a gente fica confiante quando a gente tira aquele extrato, olha pelo aplicativo celular e vê lá que o dinheirinho está, mas às vezes nem está. O banco bota que está, mas está usando. Que garantias você tem? Querido, você já parou para pensar que todos são crentes? Todos nós vivemos pela fé. A gente só tem que escolher em quem confiar, porque não se vive sem confiar. E quando você confia em quem não deve, isso significa o exercício da ansiedade. A ânsia é algo normal, o anseio é algo normal. Mas quando aquilo que você anseia não encontra o que você anseia, traz frustração. Você acha que a sua família é o seu seguro, o seu porto seguro? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é, queridos. Os meus filhos são decepcionáveis. A minha esposa é decepcionável. Você acha que o seu trabalho é o seu refúgio? Você vai estar empregado. Ah, não, eu tenho um concurso público, pastor. Isso te dá garantia? Você acha que você é a sua segurança? Chega em casa, pega uma foto de 10 anos atrás, bota assim, ó, olha para o espelho e olha para a foto. Tem gente que gosta de brincar com o outro, né? Quantos anos você tem? Tal. Poxa, não parece não. Aí a pessoa fica toda cheia, né? Tá acabado. Quer confiar em você? Quer confiar no trabalho? Quer confiar na família? Esses são os objetos da nossa ansiedade. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. O conselho é esse: não há ser humano sem ansiedade, sem anseio. Mas o convite nessa noite é: lançando sobre ele quem? Cristo, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você já mediu o nível da sua ingratidão? Eu já medi. Toda vez que você não acredita que Deus vai prover a sua vida e vai realizar os seus sonhos além do que você espera, você está sendo ingrato, porque Ele já fez muita coisa. Você já tem muito mais do que merece e muito mais do que precisa. Mas eu quero dizer, queridos, que o segredo só é um: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Isso é lealdade, isso é fidelidade, isso é confiança, isso é entrega, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. É por isso que nós estamos emocionalmente doentes, porque estamos lançando as nossas expectativas, anseios no lugar errado, na pessoa errada. A verdade é que o convite é muito claro. Cristo, de maneira muito direta,
Ele diz assim: observai as aves do céu, não semeiam nem colhem. Qual de vós, verso 27, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? Côvado era uma medida hebraica que vai da mão até o cotovelo. Alguém pode, com a sua ansiedade, mudar o curso da sua vida? Você pode, com a sua preocupação, mudar e resolver o seu problema? Não! E ele continua: e por que andais ansiosos quanto ao que talvez de vestir? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, mas no entanto, queridos, vejam, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Queridos, para mim, olha o que diz o verso 32 da sua Bíblia. Olha que coisa fantástica e maravilhosa. Cristo diz assim, primeiro ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Reino tem que ter rei. E aí no verso 32 ele diz assim, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Ou seja, quando você está ansioso buscando essas coisas e se preocupa com elas, trabalho, bebida, veste, casa, o que será de mim? Quando você tenta resolver por você mesmo, sabe o que acontece? Você se torna um gentil, um não cristão. Porque o incrédulo é que procuram essas coisas, mas o cristão prioriza a Cristo. Nós precisamos aprender essa lição. Está ansioso pela profissão? Está ansioso? Entrega ao Senhor hoje o que te aflige. Eu quero te garantir só uma coisa: você vai sair daqui mais leve. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu... Isso não é fácil. Esperar não é fácil. Ser frustrado não é fácil. Mas quando você confia em Deus, você assiste à sua providência. Você assiste Ele agindo. E milagrosamente Ele vai fazer o mais. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Lamarck, um filósofo contemporâneo, diz que há 2 dias que não existem: ontem e amanhã. E você já parou para perceber que todo o nosso foco está ou em ontem ou em amanhã? A gente não vive o presente. E não viver o presente é estar vivendo uma patologia inconsequente. O Senhor, Ele quer te chamar para você viver cada dia. O prazo do cristão são 24 horas. Porque amanhã não existe para você. A gente fala pela fé: amanhã a gente se vê. A gente tem agenda para o próximo mês. A gente tem agenda para o próximo ano. Nós temos agendas e mais agendas, mas não temos garantias. Nós não temos garantia se vamos chegar em casa hoje, queridos. Nós não temos garantia se o nosso coração vai estar batendo daqui a 10 minutos. O convite de Cristo não é ilógico. O convite de Cristo
é a única solução e maneira para que eu seja feliz. Nessa noite, eu quero te convidar para você pegar aquela preocupação e aquela ansiedade que te atormenta e lançar aos pés de Jesus que está aqui. Você crê? Quer tirar essa carga dos ombros? Ele está disposto a receber. Quando você fizer isso, a bênção será imediata. Aquilo que você procura, você vai receber. Aliás, mais do que você espera, você vai receber. Eu quero te fazer um convite. Enquanto nós estivermos ouvindo a última música dessa noite, eu quero te chamar em nome de Jesus para que você traga e coloque em suas mãos o que te aflige. Todos nós temos sonhos, queridos. Todos nós. Todos nós temos expectativas. Qual é a sua? Uma coisa é certa: a sua expectativa está atrelada ao comer, ao beber e ao vestir, as necessidades básicas. Não é fácil viver uma vida sendo frustrado. Não é fácil. Eu tenho um sonho, eu posso partilhar com vocês. Fora o sonho espiritual de estar no céu, ou vários outros sonhos que a gente até nem pode revelar, mas eu tenho um objetivo acadêmico. Eu até estava dizendo para meus amigos, o pastor Evalnaldo e Diná ontem. Eu iniciei, assim que eu terminei, fiz a defesa do meu mestrado ali em Ciência da Religião na Universidade Católica. Eu iniciei o doutorado na Federal de Pernambuco e entrei, mas de repente surgiu um chamado, fiquei muita dúvida e resolvi acreditar, priorizar Deus, e fui, e deixei. Depois, onde eu estava, mais uma vez, Deus de maneira milagrosa me manteve em contato com a reitora da Federal, agora de Maceió, porque em Natal nem tive tempo de mexer nisso. Quando eu ia ingressando novamente, baseado no anteprojeto, já formado, doutorado, tudo direitinho, chamado para o Ceará. Isso está escanteado. Mas eu escolhi acreditar que Deus tem o melhor para nós. Sabe por que eu falei isso? Para que você puxasse o seu. Eu vou colocar o meu aqui agora. E eu queria que você puxasse o seu e colocasse também, crendo, acreditando. É algum sonho de realizar o quê? É uma família que você quer de volta? É uma profissão? É um emprego? O que é? O que tem te afligido? O que tem levado você aos antidepressivos? O que tem levado você a confiar num profissional? Enquanto não tem acreditado naquele que falou antes da psicologia e nos deu a fórmula, a prevenção de viver uma vida em suas mãos. Enquanto nós estivermos ouvindo essa música, eu quero convidar que você se levante e venha aqui à frente, porque eu quero orar, entregando nas mãos de Deus todos os anseios, planos, caminhos, objetivos e ansiedade. Vamos lançar sobre Ele e vamos sair daqui com a certeza de que Ele tem cuidado de cada um de nós. Creia nisso. Não é fácil.
fácil, Senhor, entregar, não é fácil esperar, não é fácil confiar, mas nessa noite nós queremos te pedir que tu nos transformes e nos torne verdadeiros cristãos. Não queremos ser cristãos nominais, mas queremos ser cristãos no aspecto real, de vivermos esperando por Ti, colocando a Ti em primeiro lugar na nossa vida. Ontem nós vimos que um garoto confiou e entregou tudo que tinha, e hoje nós entendemos que precisamos priorizar a Ti em nosso coração, com a certeza de que todas estas coisas que têm sido o foco da nossa ansiedade, elas serão naturalmente acrescentadas, como o nosso cabelo cresce sem sentirmos, como a nossa unha cresce sem sentirmos, como o nosso coração funciona sem sentirmos, sem nos preocuparmos. Nós queremos ter a certeza que Tu estás cuidando de nós e de nossa família. Por isso que nós escolhemos ser fiéis, nós escolhemos entrar no Teu plano, na Tua proposta de priorizarmos a Ti e termos a certeza de que o Senhor é que vai nos dar o que precisamos. Prepara-nos, Senhor, porque amanhã estamos prontos para o próximo passo nesta semana. E amanhã será muito forte, porque a gente vai entender o que significa ser perdoado, o que significa rejeitar as raízes de amargura que são plantadas pelos outros em nosso coração. E analisaremos a Tua declaração diante da mulher adúltera: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Amado Deus, nós queremos estar contigo em toda essa semana, porque entendemos que Tu tens muito para nós. Alcança-nos, receba-nos. Queremos sair daqui leves em Ti, em nome de Jesus. Amém.